Vamos acionar na Arena do Corinthians o repórter Mendel Bidlovski, trazendo os detalhes da vitória corintiana de virada 2-1 contra o Guarani. Boa noite para você, Mendel. Boa noite, Felipe, Mari, Zupac, boa noite a todos. Estou aqui na zona mista da Neoquímica Arena. Daqui a pouco a gente ouve os personagens da vitória do Corinthians contra o Guarani. Público aqui na Neoquímica Arena, 39.441 torcedores. A gente ouvindo os torcedores antes do jogo, boa parte com paciência com o técnico Fernando Lázaro, apoiando o novo técnico corintiano, mas alguns torcedores já ressabiados, dizendo que o Fernando Lázaro não tem experiência, cobrando bastante do técnico do Corinthians. O fato é que o torcedor comemora esta vitória, mais uma vitória em casa do Corinthians, como tem sido, né? O Corinthians vencendo em casa, venceu o Água Santa, agora vence o Guarani. Fora de casa os resultados também não têm sido como os resultados dentro de casa. O Corinthians que tomou um susto no começo do jogo, o torcedor corintiano com o gol do Guarani, como vocês disseram, com menos de 1 minuto de jogo, e logo depois a lesão, né, do Maicon, a saída do Maicon, sentindo o posterior da coxa esquerda, preocupa, já que o Maicon havia sido poupado na última partida contra a Inter de Limeira, já por um desgaste físico. Vamos saber aqui do Corinthians se tem alguma posição sobre a situação do volante Maicon. O fato é que, como destacou o Zupac, o Rony entrou bem na partida. O Corinthians cresceu depois desses primeiros minutos, conseguiu melhorar bastante, principalmente no ataque, aí conseguindo um gol de empate, como vocês destacaram aí, cruzamento de pé esquerdo do Fagner, e aí o Renato Augusto participando da jogada. Terceiro gol do Roger Guedes em 4 partidas da temporada, e o Corinthians conseguiu um gol no momento importante, né? Terminou o primeiro tempo com este empate. Se fosse para o intervalo perdendo, a situação seria um pouco mais complicada. Aí o Juliano entrando bem no Corinthians, participando da jogada do gol do Fábio Santos. O destaque é que depois do gol do Fábio Santos, o Cássio atravessou o campo para comemorar com o Fábio Santos o gol da vitória do Corinthians. E depois o Corinthians sofreu um pouco algumas chances do Guarani. O fato que o Corinthians precisa ajustar bastante, principalmente aí no setor defensivo. É o começo de temporada, o Corinthians ainda fazendo ajustes. O clássico contra o São Paulo, a próxima partida do Corinthians neste Campeonato Paulista, vai dar um tom de como será a temporada do Corinthians. É um jogo importante, tanto para a sequência do Fernando Lázaro, como para a sequência do Corinthians no Campeonato Paulista. Então daqui a pouco a gente traz personagens da vitória corintiana contra o Guarani. O Corinthians que agora chega aos 7 pontos neste momento, o líder do Grupo C do Campeonato Paulista. Felipe. Valeu, Mendel. Fechado. Você tendo um destaque por aí, passando, os jogadores começando a caminhar pela zona mista, você aciona a gente e a gente volta à Arena do Corinthians. Vamos falar um pouco do Roger Guedes. Claro que torcida do Corinthians. O Calvo Loiro. O Calvo Loiro? Calvo Loiro, ele é o Calvo Loiro. Essa questão capilar... Não tanto quanto eu, evidentemente. Exatamente. Até porque eu não sou calvo, eu sou careca. Exatamente, tem uma diferença. Eu já fui calvo e o Guedes é o Calvo Loiro. É verdade, estão vendo entradas ali no telão. Vamos lá, jogos, 4 lidera a equipe. Aliás, alguns fizeram, né? O Fagner mesmo teve 4 jogos. 3 gols, lidera o artilheiro do time. Chutes por jogo, 4,8. É bastante, hein? É volume de chute. Lidera chutes certos, 1,5, dá aproximadamente 33% ali de aproveitamento nas finalizações certas. Ações na área rival por jogo, 7, também lidera. Qual o tamanho, qual o impacto, Mari e Zupac, de uma temporada de um Roger Guedes mais... Ninguém duvida da capacidade técnica do Roger Guedes, mas do comprometimento, da pegada, do empenho. Pelo menos nesse começo parece um Roger Guedes um pouco no 220, Mari. Sim, e tá mesmo. Realmente passa muito por ele o jogo ofensivo do Corinthians. Ele busca muito, ele vai pra cima, ele arrisca de fora da área, ele arrisca de dentro da área. Ele procura muito o Yuri Alberto também. Eu acho que em determinados momentos ele segura um pouquinho a bola, assim. Acho que dá pra soltar mais rápido. O gol do Corinthians, inclusive, sai justamente quando o Corinthians faz essa troca com mais velocidade. Mas é um jogador que, ele encontrando um treinador que sabe lidar, que tem uma relação ali, que não precisa ser uma relação de amizade, mas uma relação de entendimento. Em um determinado momento, o Vitor Pereira se entendeu com ele também e tirou o melhor do Roger Guedes. Eu acho que o Corinthians ganha muito, porque é um jogador que tem uma qualidade, ele também faz parte desse... seleto grupo aí do Corinthians que está um pouquinho acima da média dos demais, mas ainda precisa ajustar quando o Corinthians necessita dessa cobertura, principalmente pelo lado esquerdo.
Em determinados momentos, ele tira um pouquinho o pé, ele não acompanha tanto o homem da bola, ele marca numa distância não tão segura, mas do meio para frente, ele é uma peça muito importante no Corinthians. Quero te ouvir também, Zupac. E com esse esquema que não o rotula como um ponta, se por um lado ele não ser um ponta implica em uma maior atenção defensiva, porque como o Corinthians não tem pontas, o Corinthians sofre da marcação sem bola pelos lados, e esse é o grande ponto negativo, mas o fato de o Roger Guedes não ser um ponta, ser um atacante, permite a ele extrair o que ele tem de melhor. E ele é, de fato, um segundo atacante. Então, quanto mais ele se movimentar, ora pela ponta, ora por dentro, ora trocando com o Yuri, né, e ter um centroavante como o Yuri, porque se o centroavante do Corinthians fosse um poste, aquele 9 grandão, um poste que não fosse de movimentação, seria mais difícil para o Guedes ter essa troca. Como o Yuri é esse cara que se movimenta muito, um cara muito inteligente, como o Renato também é, então a troca ela é constante. Então fica mais fácil para o Roger Guedes ser o melhor Roger Guedes, né? E como a Mari falou, tem momentos que ele irrita, porque ele pode soltar a bola, que ele quer resolver tudo sozinho, que ele quer chutar de qualquer lugar. Isso irrita a arquibancada. Mas ele é um cara que ele pode ser tudo, menos omisso em campo. Então ele está querendo participar do jogo o tempo inteiro, nem sempre ele acerta, mas em um esquema que privilegia a movimentação dos seus homens de frente, isso permite ao Roger estar sempre perto do gol, sempre perto da finalização. E ele vem aproveitando as finalizações e vem aproveitando a capacidade de assistência dos jogadores do Corinthians para marcar. Então ele é um cara importante nesse sentido. E nessa história de uma comissão técnica, de um treinador que o entende mais, que se relaciona melhor com ele, tem um outro ponto importante que não é só o Fernando Lázaro. O Fernando escolhe como um dos seus auxiliares o Thiago Largue. O Thiago Largue foi técnico do Roger Guedes no melhor momento do Roger Guedes no Atlético Mineiro. Então é mais um cara de relação direta na montagem do grupo que entende o que é o melhor do Roger Guedes. Então, por enquanto, ele tem um começo de temporada bastante afirmativo. O Yuri Alberto é o cara das assistências, são 3 assistências. Exato. O Corinthians fez 5 gols no ano. O Yuri fez um gol e deu 3 assistências. E o Roger Guedes vem marcando mais gols do que o camisa 9. Eu ia trazer o Yuri Alberto, você deu a deixa. E trabalhamos com entrosamento. Você é o... Eu sou o calvo loiro. Você é o Yuri Alberto. Não dá nem pra pedir pra ser outro, né? O Roger Guedes tá falando, esses caras estão de sacanagem, meu. Vamos lá. Mari, eu ia falar sobre o Yuri Alberto, porque... E ele deu assistência, mas independentemente da assistência, o que eu acho muito relevante no Yuri Alberto em atacantes que são os centroavantes em que você espera que sejam os responsáveis pelos gols, é quando eles jogam bem sem marcar. Se o Yuri Alberto, citando o rádio de novo, o narrador fala dele o tempo inteiro. Assim, pegando um jogo, por exemplo, do fim de semana, Palmeiras e São Paulo, o Calério quando tá dando pancada em alguém, tá trombando, e tem atacante que é parado, que espera a bola, e se ela não chega, ele não executa praticamente nada. Qual é o papel do Yuri Alberto quando ele não faz gol, como foi hoje? Tudo bem que a assistência é um fundamento importante, uma estatística importante, mas ele me parece aquele cara que, mesmo quando o Data ESPN bota gol 0, assistência 0, vai ter dado ali para pôr, nem que seja desarme, você fala, terceiro do time em desarme? O Yuri Alberto é o nosso assunto agora, Mari. Por isso que o Corinthians comprometeu tantas peças do seu elenco para ficar com ele, né? Assim, um jogador muito importante para o Corinthians. A forma como ele chega e ele demora um tempo de adaptação, demora um tempo para entender realmente como que ele pode ajudar o time, né? Tem até algumas cenas ali que a bola bate nele, ele não está conseguindo se entender muito bem. E aí depois que o Corinthians mais precisa dele, que é para reverter um resultado muito importante na Copa do Brasil, ele aparece dentro de casa. E aí depois... ele só se dá bem, né? É um encaixe absoluto na equipe, é um cara muito comprometido taticamente, com o grupo, é um jogador muito jovem. Eu falo que a gente fala tanto do Yuri Alberto que a gente esquece quão jovem ele é, 21 anos, né? Isso. Ele é muito novo, assim, a margem de evolução e de crescimento... Exato. E eu acho que ele se propõe a isso, né? Porque ele joga pro time, ele tem uma entrega muito interessante, assim... de marcação, de brigar pela bola, contra a Inter, que o Corinthians não foi bem. Era bola longa no Yuri Alberto o tempo todo para ver se lá na frente ele conseguia pelo menos brigar. Tanto que ele saiu todo sujo de Exatamente, campo. ele estava batendo numa parede ali, né? Tava meio desleal ali a briga. Mas
Porque é o desafogo desse time, não tem como. Quando ele está em campo, ele é o desafogo desse time. Agora, sem a bola, ele também tem o mesmo comprometimento, ele começa a marcação lá na frente e ele volta até onde dá. Porque ele precisa estar lá quando o Corinthians tem a saída de bola. Não dá para ele voltar para marcar na marca do pênalti, né, da defesa corintiana. Ele precisa estar lá quando o Corinthians sai com a bola. Então, é um jogador que ele teve um encaixe muito interessante a partir do momento que ele conseguiu se adaptar. E aí ele faz muita falta quando ele não está no time, porque não tem peça de reposição. É isso, né, Zopac? É o cara que na boa ou na ruim, na ladeira acima ou ladeira abaixo, está se esforçando, está fazendo alguma coisa para o time. E ele participa muito da dinâmica de jogo do Corinthians, e isso é muito importante. Então, ele não é só o cara que vai marcar os gols, e esse comecinho de temporada é um recorte ainda muito incipiente, mas esse comecinho de temporada mostra isso. A contribuição dele, ela pode vir com um elevado número de gols, mas ela não vem só com elevado número de gols, e ele vem consagrando o Roger Guedes. É uma dupla que se complementa muito bem, e esse é um ponto bastante positivo. O Yuri hoje não foi brilhante, mas foi participativo o tempo inteiro, né? Então, mesmo... Eu acho que ele finalizou uma bola no gol só. Foi um chute de perna esquerda que o Kozlowski pegou no segundo tempo, mas ele ajudou muito, mesmo sem finalizar. Ele é um grande centroavante. Vamos falar de um cara, assim, eu não gosto de banalizar o termo craque. Porque craque, para mim, é assim, é a nata, é o top 10 do Bola de Ouro, sabe? Mas na régua do mercado nacional, para mim, a gente está falando de um craque, assim, dos poucos craques. Eu sou muito fã. Existem poucos craques jogando no Brasil. Esse rapaz é um deles. Exato. E, assim, eu sou muito fã, além da bola, das entrevistas, da postura, da liderança. Sem dúvida. O que ele jogou hoje, para mim, é sacanagem. Mas vamos lá, o maestro. Números do Renato Augusto na vitória contra o Guarani. Jogou o jogo inteiro. Finalizações 3, foi o quarto do time. Aí, finalizações certas, 2, liderou. Chances criadas, 5, passes certos, 70, passes recebidos, 75, faltas sofridas, 6, e ele liderou todos esses itens que eu falei. Ele foi o autor da assistência no primeiro gol, que foi uma senhora assistência. Nossa. Foi Magic Johnson. Vamos ver o lance aí, ó. Fagner de esquerda. Renato de esquerda também. E o Guedes fazendo gol. No sarrafo nacional, a palavra craque se aplica, Mari? Perfeito. Claro, não? Com certeza. Não é de hoje, né? A gente não está falando de um Renato Augusto craque hoje. A gente está falando de um Renato Augusto craque há muito tempo, que infelizmente só não conquistou mais por conta de lesões. E assim, a gente passa um dia avaliando todas as características que ele tem, assim, porque ele é muito completo. É uma pena mesmo que ele tenha que lidar com tantas lesões, porque ele é um jogador muito completo, muito diferenciado, que pensa à frente, é difícil acompanhar o raciocínio, que é bom de grupo, que é líder, que tem o tempo perfeito da bola, que tem a leitura de jogo, que quando ele precisa cadenciar, ele cadencia, protege a bola, é tranquilo, dificilmente você vê ele nervoso numa partida. Chega um treinador que quer testar ele de 9, ele fala, tá bom, vamos lá, vamos testar de 9. Sabendo que não vai render, mas é um cara que está comprometido com quem chega, com quem está, com quem fica, é realmente muito à frente dos demais. E é muito bom que ele está num grupo que consegue acompanhar, né, o raciocínio de um craque, porque você também tem isso, né? Não adianta você ter o craque no time que ele não consegue se entender num coletivo. E o Renato consegue se entender num grupo do Corinthians que já está um tempinho ali, né, entrosado. Mas é uma pena também que não dá para ter em todas as partidas. O Corinthians precisa lidar com esse problema de escolher o Renato Augusto nos momentos certos. A gente ressalta que a bola do Renato Augusto é um prazer, né? A gente poder assistir de perto o Renato Augusto. No final teve uma jogada dele na grande área, parecia em câmera lenta, assim, pá. É bonito ver ele jogar. É bonito ver o Renato Augusto jogar. Mas nem tudo são flores. O Corinthians apresentou algumas falhas, inclusive o gol do Guarani tão rápido, né? O Corinthians que no ano passado, em momentos importantes, teve, né? O jogo com o Fluminense, Copa do Brasil, sofrendo gols ali no início de partida, no jogo no Maracanã. Verdade. Vamos colocar alguns lances.